O perímetro da rede deixou de ser o principal fator de risco em cyberataques. O usuário passou a ser o ponto mais vulnerável em função da evolução tecnológica. É preciso capacitar e treinar colaboradores. A Phishing Plus é a plataforma para simulação de ataques de phishing mais avançada e adequada às leis globais de privacidade em todo o mundo. Através dela, é possível criar programas completos de educação, disparar fake phishings, oferecer e-learning, detectar credenciais vazadas na web, fazer campanhas pelo WhatsApp, e-mail, SMS e muito mais. Conheça agora a nossa plataforma e construa um ambiente corporativo mais seguro. Fale com o nosso time de vendas. Vamos lá, muito bem. Estamos iniciando mais um episódio do nosso CISOcast Brasil, para todo o Brasil, quiçá para o mundo. E depois de mais de meio ano sumidos, a gente está de volta aqui, né? Ninguém mais queria sair de férias, estava todo mundo em casa lá, coçando o saco, mas a saudade bateu e a gente está aqui de volta, né? Então a gente agradece de antemão a audiência de vocês, dizer que o CISOcast bateu a marca de 100 mil inscritos no YouTube, dentro da linha do que se pressupõe a área de cibersegurança. Nós já somos o maior podcast do mercado e um podcast inovador, né? E você consegue assistir esse episódio através das redes sociais. Você vai lá no YouTube, digita CISOcast Brasil, dá um enter lá, vai nos encontrar com toda certeza. Você tem também o TikTok, o Instagram. Bem da verdade, Israel, TikTok e Instagram tá uma bela porcaria. Eu sempre falo isso, o pessoal abandonou lá. Mas a gente vai tomar vergonha na cara pro ano que vem, se Deus quiser. A gente tem também no Spotify e você tem o nosso site oficial, que é o CISOcast.com. Você vai lá, digita, acessa o nosso site, tem os vídeos que já foram passados, então você tem múltiplos canais ali para assistir a gente, tá? Essa edição ela conta com o apoio dos nossos queridos patrocinadores. Esse ano a gente tem uma grande novidade aqui. A gente traz também a Phishing Plus, que é o programa de educação para cibersegurança mais completo da América Latina. E a Off Hunter, que continua como a patrocinadora master do projeto, o maior portfólio do mercado para consultoria e projeto de segurança da informação, com toda a certeza. Vou pedir à produção que rode agora o comercial e a gente volta na sequência, por favor. Somos resultado de muito trabalho, experiência de mais de 3 décadas de atuação com governança, risco e compliance. Para um mundo cada vez mais conectado, aceleramos o processo de nossos clientes e garantimos a continuidade de seus negócios, porque somos líderes em cibersegurança, segurança da informação e global privacy. Nós do grupo Off Hunter somos referência na entrega de projetos consultivos, tecnologia, quando o assunto é hardware, software, além de sustentação ao negócio através de IMS, Cloud, NOC, SOC e Support Center. Nossos times investigam, monitoram e protegem a marca de nossos clientes, evitando fraudes e danos à reputação. Desenvolvemos programas de educação e conscientização completos a usuários e com múltiplas atividades simultâneas que propiciam resultados surpreendentes. E por fim, nossa metodologia baseada no conceito de Security by Design nos coloca em posição de vanguarda, porque nos permite adotar técnicas avançadas para a adoção das melhores práticas de segurança, end-to-end. Prazer, somos o grupo Off Hunter. Muito bem. Ele é mineiro, natural de Matozinhos, Minas Gerais. Ele exerce a função de CIO de uma indústria farmacêutica. Apesar de sua forte vocação à área de sistemas, ele procurou conhecer e navegar em todas as instâncias da tecnologia e hoje, além de executivo, é mentor e conselheiro. Senhoras e senhores, eu trago aqui Israel Freitas. Muito bem-vindo, Israel. Alan, uma satisfação enorme estar aqui com vocês, né? Agradeço desde já pelo convite,
É uma honra estar aqui participando do Sisocast. Maravilha. Israel, você lembra que você participou do evento lá no Sírio-Libanês, junto com outros convidados? E na ocasião, eu tenho um problema de trocar o nome de todo mundo. Eu chamei você de Ivan, né? Isso mesmo. Hoje no caminho eu até brinquei com o pessoal. Falei, alguém fica com... acho que a Júlia falou, ficar com um cartazinho lá pra você. Eu troco o nome de todo mundo. Troco das minhas filhas. Eu troco todo mundo. Tô ficando gagá. E aí eu lembrei disso aqui agora, né? Porque eu já vim pra cá tenso. Eu falei assim, eu preciso perder essa mania. Imagina, o Israel, a figura queridíssima por todos nós. A gente conhece a capacidade, o talento que ele tem. E aí, até em função disso, a gente resolveu convidá-lo, optamos por convidá-lo para falar de um tema que acho que ele, com maestria, vai poder falar com a gente e trazer uma explicação muito forte, muito significativa no que pauta a questão do conselho, né? Isso aí. Então eu vou pedir para você, Israel, por gentileza, além de agradecê-lo pela sua vinda, que você se apresente para o público que ainda não o conhece, fala um pouquinho de si, conta um pouquinho da sua trajetória. Eu li um pouco o seu histórico lá, achei interessante algumas coisas que você ponderou e acho que vale muito a pena trazer para cá também, né? Por favor. Tá, eu vou contar brevemente um pouquinho da minha história, tá, Alan? Uhum. Israel Freitas, 48 anos, né? Nasci em Belo Horizonte. Eu digo que eu fui um menino e duas minas. Por que disso? Do meu 0 aos 5 anos, eu vivi em Belo Horizonte, né? E dos 5 aos 10, interior de Minas. Na época, dividi aí essa fase da vida entre Morada Nova de Minas e Felizlândia, 2 cidades do interior de Minas. Uhum. Então, com isso, assim, eu fui aquela criança que, né, teve um pouco de capital e um pouco de interior. Uhum. E isso, para mim, é uma coisa que eu falo que eu levei para minha vida, essa mistura de, né, a pessoa da capital, a pessoa do interior, porque existe, sim, uma diferença, né, entre esses dois ambientes. E aí, assim, né, isso foi minha infância, adolescência, um sonho de ser militar, né? Você chegou a prestar? Você chegou a exercer? Não cheguei, porque assim, o que marcou o final da minha infância? O final da minha infância ele foi marcado por uma queda de bicicleta que descolou minha retina. Nossa. E aí eu tive que passar por um processo cirúrgico, fiquei 2 a 3 anos sem fazer nenhuma atividade que as crianças daquela época podiam fazer, porque tinha um risco de um novo descolamento, e eu não sabia que, assim, aquele fato ia mudar muito a minha história. Por que isso mudou, Alan? Adolescência e juventude. Israel, aquela pergunta antiga, né? O que você quer ser quando crescer, né? Eu falava, quero ser militar. Então eu sempre falava, era a minha resposta. Aí eu via assim, vou fazer vestibular para engenharia, vou fazer para medicina, vou fazer para direito. Falei, eu vou ser militar. Era a minha resposta, né? Uhum. E com isso eu alistei na aeronáutica, né? Aí eu falei, poxa, e eu quero ser militar e quero ser da aeronáutica, né? Tinha esse sonho. Justamente da aeronáutica. Tinha esse sonho. Então, eu alistei, fui passando algumas etapas lá e chegou no momento que um dia me perguntaram, poxa, e essa cicatriz aqui no seu olho? Porque fica a cicatriz no ocular, né? Sim. Falei, olha, eu fiz uma cirurgia de descolamento de retina, né, há tantos anos atrás. Então, assim... Nossa, game over. Game over. Então, assim, foi a primeira decepção com relação à questão militar. Sim. Aí depois eu falei, poxa, então eu vou ser da Polícia Militar de Minas Gerais. Vou fazer a prova para o curso de formação de oficiais. Uhum. Então, assim, era um negócio bem bacana, porque você ficava como cadete, depois que você terminava, você já era um subtenente, então você já ocupava uma posição de oficial ali na Polícia Militar. Entrei numa jornada de estudar 18 horas por dia para fazer essa prova. Comecei a estudar, e aí passei na prova, fui passando nos exames, aí quando fui fazer o exame, o teste de visão de novo, assim, aí vira a cicatriz outra vez. Meu Deus. Mas e essa cicatriz? Já fiz descolamento de retina, aí igual você falou, game over. Nossa. Aí eu fiz a última tentativa, a minha prima era do Corpo de Bombeiros, ela falou, olha... Entra no Corpo de Bombeiros como soldado
E aí, no primeiro ano, você faz a prova do CFO, porque aí eles não vão te eliminar, porque você já tá dentro do bombeiro. Aí fiz a prova, sem estudar, sem nada. Falei, agora eu passo. Passei na prova de novo. Aí chega uma médica do corpo de bombeiro e falou, que é isso? Que é isso aqui? Eu falei, olha, fiz a cirurgia e tal. Aí o terceiro game over. Eu falei, olha, isso não é pra mim. Então, assim, isso era o sonho, né? E paralelo ao sonho, Alan, existia, assim, a fascinação por computadores. Eu olhava para um computador e falava, olha, eu quero saber como que constrói isso, eu quero saber como que isso funciona, quero saber como que cria as coisas que ficam dentro desse negócio. Era meu pensamento. E aí surgiu um curso para mim, na época, né, de microinformática, bem no início. Aí o pessoal separava aquela coisa, microinformática básica, avançada, né? Esse daí é o da revista? Não, esse não era o da revista. Eu adorei aquela história, que se você puder contar da revista... Vou chegar lá. Aí, com isso, começou a questão da fazer o curso. Aí eu falei, poxa, que negócio legal. Aí... E eu muito curioso com relação à informática. E comecei a destacar dentro desse curso. Então, o pessoal estava aprendendo fórmula no Excel, eu estava fazendo VBA nesse curso. Aí o professor chegou para mim e falou, Israel, bacana, eu vejo que você tem um potencial enorme, mas programação não é isso. Eu vou te mostrar aqui o que é programação. Aí ele me mostrou a linguagem Delphi. Aí eu falei, cara, legal, agora eu vou aprender a construir as coisas de verdade. Eu queria adquirir conhecimento, eu não queria seguir essa carreira. E aí fui fazer um curso de Delphi, comecei a desenvolver um tanto de coisa lá no Delphi. E aí vem a história da revista, Alan. A história da revista, no centro de Belo Horizonte, Praça 7, né, o pessoal brinca que fala assim, é o coração de Belo Horizonte, onde que tudo acontece, e realmente você acha de tudo naquele lugar. Tem uma banca de revista lá que, assim, deve ter lá seus 50, 60 anos que tem essa banca, e eu passando por lá, tava assim, curso completo de processamento de dados. Falei, poxa, é só eu comprar isso aqui agora, vou aprender tudo. Hoje em dia eu lembro dessa história, eu brinco e falo assim, passou 28 anos, até hoje eu não aprendi, e vou morrer sem aprender tudo. Mas aquilo ali eu falei, poxa, é só eu comprar, agora eu achei o lugar que eu aprendo tudo. Então, assim, junto com essa revista veio um CD, dentro do CD tinha mais de 4.000 arquivos. E aí eu peguei e fui ler todos os 4.000 arquivos que estavam naquele CD. Agregou demais conhecimento. E aí culminou com esse fato de agora eu não sou mais militar. E aí, o que eu vou ser? Aí eu falei, poxa, eu tenho que procurar pelo menos uma coisa que eu gosto. Do que eu gosto? Tecnologia. Então, assim, eu tinha esse curso, tinha comprado a revista, já tinha aprendido tudo, né? Porque a revista me ensinou tudo. Falei, agora eu vou trabalhar com isso. Então, assim, foi onde iniciou minha carreira em tecnologia. Sim, com certeza. E você sabe o que é interessante? Isso que você está falando, isso pode refletir o cenário de muitos jovens que não têm acesso a determinados tipos de informação, ou por desconhecimento, ou por falta de entendimento, ou por falta de acesso mesmo, né? Hoje em dia a gente tem IA, tem Udemy, tem vários outros portais que facilitam muito a vida do jovem. Mas na tua época não tinha. Não tinha. Pô, na época a gente, até para viajar, não existia o Waze, você precisava de 4 rodas, era tudo mais difícil, né? Se você pegar o cenário da tua época, a única coisa que foi tua diferencial foi a vontade de aprender. Sim. E é o que a gente sempre fala, você tem que ter vontade de aprender as coisas. Por isso que você vê que não sei se é bem destino, mas você chegou por alguma razão onde você tinha que chegar, né? E aí, podendo elencar isso, até eu acho que faz todo sentido, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vai pautar os assuntos de segurança da informação, cibersegurança e afins, é muito comum todo mundo associar a figura do CISO, né, que é o chefe da área de segurança da informação. Só que é muito importante observar a importância do papel do conselho nisso. Sim.
Porque normalmente o CISO é aquele profissional que está ali para zelar pela integridade da área de segurança, só que o conselheiro ele está numa camada um pouco acima, onde ele consegue, o conselho e os conselheiros, né? Eles conseguem ter uma visão um pouco maior sobre o negócio como um todo. Então a gente já, até por conversas com outros profissionais do mercado, sabe que às vezes o pessoal fica angustiado por poder aprovar uma coisa ou outra que eles entendem que é necessário, mas o conselho ele consegue olhar muito para a estratégia da operação. Sim. E nessa estratégia você tem o quê? Uma visão fundamentada em pessoas, uma visão fundamentada em processos e em atividades. A gente sabe que dinheiro não cai do céu, não é isso? Isso. Então, eu queria saber de você o seguinte, como que os conselhos de administração, eles podem integrar a cibersegurança como parte da estratégia? Porque a gente sabe que hoje, se a gente olhar determinados setores, na área de saúde, inclusive, a área de segurança é uma coisa muito distante. Você tem lá o trivial, né? Eu estava até, nós recebemos aqui o Vitor da ABCIS, e ele contava sobre a quantidade de hospitais, por exemplo, que não conseguem investir como tem que investir, porque a área da saúde é uma área que demanda muito, desgasta muito operacionalmente falando, né? Como é que você vê isso, então, a respeito do papel estratégico, né? É isso que eu gostaria de saber de você. Alan, eu vou falar assim, um pouco do que eu já vivi né, ao longo dessa jornada aí, uhum. e até a minha visão assim, também com relação ao conselho, né? Eu pude passar por um momento que, assim, vamos falar, a prioridade ali era a infraestrutura, uhum. né? Depois aí a infraestrutura começa a evoluir, né? E aí vem a questão sistêmica muito forte, né? Todo mundo preocupava com sistemas, né? Aí veio internet, né? Infraestrutura em nuvem, né? A coisa veio evoluindo assim dentro da TI. E aí até chegar, né, o olhar da segurança, né? Porque antes, eu tinha uma coisa dentro de casa. Então, não, segurança para mim é ter muro e cerca elétrica, né? E isso para mim é segurança, é ninguém entrar lá e roubar meu servidor. É a maneira como cada um interpreta, isso. Então, assim, segurança era isso. Aí na hora que eu falo, poxa, agora eu peguei, né, esse mesmo ambiente e coloquei esse ambiente em nuvem. Então, espera aí. Aí começa a se tornar mais forte as questões relacionadas à segurança. Né? Isso muito voltado para dentro da TI. Né? Quando a gente leva para conselho, eu falo que agora isso vem acontecendo um movimento que está mudando isso. Assim, primeiro que a maioria das empresas falava assim, eu não tenho porte, eu não tenho recurso financeiro para ter um conselho. Né? E eu até tenho isso, às vezes as pessoas comentam assim, isso é só para empresa grande, uhum. né? Eu tenho um amigo que fala o seguinte, a única coisa que nasce grande é monstro de filme, né? Ele já nasce gigante. Então assim, a empresa que hoje ela é grande, né? Ela é grande porque ela teve um conselho, porque ela aplicou governança, porque ela aplicou boas práticas, ou simplesmente porque ela nasceu grande, né? E então assim, e esse movimento ele vem mudando hoje em dia com relação ao conselho. Então, assim, antes também, da mesma forma que muitas empresas não preocupavam com segurança da informação, uhum. muitas empresas também não tinham conselho. Né? E as empresas que tinham conselho, o que o conselho focava? Então, assim, ele tinha um foco lá no risco operacional, no risco financeiro, né? Normalmente era muito voltado a isso. Né? E hoje, o que eu vejo? Aí é uma oportunidade para o profissional de TI, porque se eu vou para o conselho falar assim, olha, eu vou falar de cibersegurança, tem conselheiro baby boomer que não sabe nem o que, nunca ouviu falar o que é cibersegurança, ou se ouviu falar, ele não está nem um pouco preocupado com isso. Mas esse mesmo conselheiro, ele sempre discute a palavra risco. Uhum. Então ele está sempre falando de risco. Quando eu levo cibersegurança como risco, eu vou falar da mesma coisa de uma forma diferente. A visão muda, né? A visão vai mudar. Sim. Então, assim,
quando eu faço ele entender que risco em segurança da informação faz parte da estratégia corporativa, aí eu entrei com esse tema no conselho. Sim, é isso aí. Ou seja, você está dizendo, é a forma como tudo é conduzido, principalmente nos dias de hoje, né? Sim. E fazia sentido realmente no passado, quando nós não tínhamos um mundo tão conectado, você ter pessoas muito mais focadas na questão dos incidentes ligados à área financeira, tributária, fraude e etc. Realmente fazia sentido, até porque esse tema começou de lá, né? Os profissionais. Só que a gente tem ainda um grande número de profissionais no mercado que não tem essa visão que você tem. Por quê? Porque eles não têm esse conhecimento que você tem. Onde é que eu quero chegar? Você acha que é uma tendência natural que especialistas na área de tecnologia eles acabem migrando também para formação em conselho, em função de que eles entendem hoje a tecnologia passa a fazer parte do core da estratégia, né? Sim. Como é que você vê isso? Hoje eu vejo uma grande oportunidade, tanto para as empresas quanto para o profissional de TI. Né? Antes, assim, um profissional de TI ele jamais sentaria numa cadeira de conselho. Sim. Né? Porque quem era o profissional de TI? Ele era o profissional de sustentação do negócio. Sim. Né? Hoje a tecnologia ela potencializa o negócio, ela é diferencial competitivo, né? E as empresas elas têm essa visão sobre a tecnologia. Então, aí com isso, né, abre-se uma oportunidade para o profissional de tecnologia ocupar essa cadeira. Porque é igual eu comentei, esse mesmo conselheiro, ele não vai ser especialista, né, em segurança. Ele precisa de um aculturamento, é claro, porque ele vai precisar de falar sobre esse tema, mas ele precisa ter alguém ali junto com ele que também assim não vai falar o tecniquez da segurança, Sim. mas que entenda a questão técnica e traduza para a linguagem dele. Sim. Então isso abre uma oportunidade para os dois. E com isso, Alan, eu vejo assim um movimento bem grande de profissional de tecnologia especializando como conselheiro. Tenho bastante amigos aí, até pensando mesmo num futuro pós-crachá, né? Porque hoje muitas vezes está todo mundo ali dentro de uma companhia e fala, poxa, antes a gente tinha muito aquela coisa assim, eu vou trabalhar X anos, depois eu paro e me aposento, né? Hoje a realidade, além a expectativa de vida aumentou, a realidade é diferente, né? E eu particularmente eu sempre comento o seguinte, poxa, eu fui adquirindo conhecimento teórico, né, conhecimento prático para chegar num determinado momento e eu falar assim, poxa, agora eu não faço mais nada com isso. Não, agora eu posso usar tudo isso para contribuir ainda mais, né? E vamos falar, isso vai trazer uma satisfação muito grande para mim também. E eu vejo muita gente nesse movimento. É verdade. E você está falando uma coisa que faz todo sentido. Hoje, quando você pensa em cibersegurança, você está falando diretamente de estratégia, não tem mais como separar, né? A gente sabe do caso de uma empresa que no ano passado foi um caso público, né? Por isso que vou mencionar aqui, foi um caso público. Ela sofreu um sequestro de dados e o assunto principal dela hoje é cibersegurança e segurança da informação. Por quê? Porque através da dor, ela passou a entender que aquilo lá era fundamental para a existência dela, né? E aí você pega profissionais que não conhecem esse tipo e tratam ainda como despesa, eles estão provavelmente muito equivocados, né? O mundo conectado, a internet como a gente tem hoje em dia, os streamings, aqui, esse momento que a gente está tendo para debater isso aqui, né? Então isso aqui eu acho que acaba servindo de subsídio para mostrar para as pessoas que é importante sim você prezar pela análise do risco, você prezar por uma análise um pouco mais substancial de presente e futuro, né? E aí, tomando como base, você falou de infraestrutura, eu lembro que eu trabalhei na Pirelli e tinha um pessoal da infra que ficava assim, possesso, porque vira mexe alguém lá da alta gestão que queria mudar a layout da empresa. E aí o pessoal tinha que parar,
da noite para o dia, fazer toda uma mudança lá, entender o que eles queriam, eles deixavam ficar focados naquilo. Então aquilo era uma insanidade, porque você, ao invés de você olhar para o negócio, tentar enxugar mais, preparar as áreas sobre a ótica do risco, o pessoal não fazia isso. Então acho que houve uma evolução muito grande tomada esse exemplo, que eu acho que as empresas estão muito mais ligadas nesse momento, porque virou negócio. O que eu queria te perguntar aqui é o seguinte: quais os indicadores e métricas que você acha que os conselhos deveriam acompanhar regularmente para avaliar a maturidade e segurança da informação? Quais seriam eles? Alan, eu acho que eu posso citar alguns aqui. Por exemplo, tempo de resposta a incidente. Né? Converso com diversas empresas, diversos profissionais, né? Assim, eu tenho um plano de resposta a incidente. Tá, mas qual que é o tempo? Não tem. O conselho sabe disso? Não sabe. Aí a coisa tem que vir em top-down. Então, assim, é o conselho que tem que cobrar isso. É isso aí. Né? Esse indicador. Né? Um outro exemplo. Um indicador de nível de aculturamento com relação à segurança da informação. É verdade. Porque, no final, nós estamos falando de pessoas. Sim. Eu comento muito isso. Eu falo que, assim, muitas vezes, o que a gente vê? Um monte de CPF que se junta e forma um CNPJ, aquele tanto de CPF com problema, e no final vira um problema do CNPJ. Sim. Né? E eu tenho falado muito dessa questão de aculturamento. Então, assim, qual que é o nível de maturidade de segurança da informação da empresa XPTO? Ele é muito baixo. Mas se eu chegar para a pessoa e perguntar para ela qual nível de segurança você tem no seu smartphone, que tem todos os seus documentos, tem seus aplicativos de banco, tem sua agenda telefônica, tem suas fotos, tem sua vida lá dentro. Não, eu tenho uma senha aqui, e a senha é a data de aniversário. Então, são indicadores, né, que eu vejo que são importantes para aí, assim, o conselho exigir, né? A mesma coisa, igual eu comentei do tempo de resposta, essa questão do aculturamento. Então, assim, cobrar indicadores de simulação de desastre recovery. Então, eu tenho backup. Tá. Você já simulou um desastre alguma vez? Nunca simulei. Então, assim, eu não tenho indicador para nada. Então, né, e isso para mim é responsabilidade do conselho. Né? Por isso que esse tema tem que estar lá, porque aí a coisa vem top-down. Então, assim, Tem muita empresa, desculpa ter te interrompido aqui, foi sem querer, mas tem muita empresa que acha que plano de desastres, continuidade, é feito só com TI, sob a ótica do backup. Não é assim. Se você tiver envolvimento de todas as áreas da empresa, né, interessadas num bem comum, até porque você tem lá o Business Impact Analysis, olha o risco aí para o conselho, né, sob a ótica financeira, né? Se eu ficar parado X horas, quanto que eu perco de dinheiro? Qual é o impacto na minha reputação, não é isso? Só que a gente percebe que muitas empresas que desenvolvem tais planos o fazem em função das auditorias. Sim. A auditoria cobrou. Por quê? Porque o cliente cobrou. Então eu tenho que ter. E essa é uma visão muito atrasada, né? Muito arcaico para os tempos que a gente vive, né? Você pensa assim também? Você discorda? Eu gostaria de ouvir você. Eu assim, igual você comentou, Alan, um indicador de tempo de resposta a incidente, né? Eu não tenho esse indicador. O tempo de recuperação, eu não tenho esse indicador. Então, qual que é o tamanho do impacto que eu estou causando, né, na organização? Sim. Né? Olha, eu estou falando, eu, TI, sei que se isso acontecer, vai ser 8 horas sem operação. Mas o restante da companhia não sabe que eu posso causar 8 horas de indisponibilidade. Né? Você citou a questão de sequestro de dados. Né? Olha, eu tive um dado sequestrado. Ok, eu posso pegar lá e voltar ao backup. Né? E recuperar meu ambiente. Mas qual o impacto disso para a reputação da empresa? Exatamente. É o maior de todos. E quanto tempo que ela vai demorar
assim, às vezes ela não vai nem conseguir desfazer aquilo ali. Sim. Ou então vai demorar alguns anos para desfazer aquela imagem, né? E quando eu levo... O que eu vejo assim... até pegando um ganchinho na sua pergunta, porque é muito assim... Eu produzo algo para atender uma exigência regulatória. Uhum. É diferente de eu produzo para fazer parte do negócio. Isso. É totalmente diferente, porque para atender uma exigência regulatória, eu vou lá e faço um documento. Mas e se eu não consigo aplicar aquele documento, o que eu escrevi? É isso aí. Né? Agora, se faz parte da estratégia, se a segurança faz parte da estratégia, né, do negócio, aí assim, esse trabalho vai ser totalmente diferente. E eu nem vou esperar um apontamento para falar assim, olha, você tem que produzir isso aqui. Uhum. Não, se eu não fiz, eu já estou fazendo. Uhum. É diferente. O que você daria como sugestão para uma empresa que precisa olhar para as pautas de cibersegurança como conselheiro mesmo? Como que você daria? O que você acha que é o primeiro caminho que uma empresa tem que ter, até para que ela possa caminhar com as próprias pernas e chegar nesse ponto de ter um RTO em funcionamento, né? Ter as políticas ali estabelecidas? O que você julga ser o mais salutar como o primeiro passo? Alan, eu gosto muito da questão de parcerias, Uhum. né? Exemplo, se eu sou uma indústria automobilística, o meu core é produzir carro, não é produzir segurança da informação. Então, assim, eu tenho parceiros para me apoiar nisso, né? E para mim, assim, qual que é o primeiro passo, né? Não somente em segurança, mas eu aplico em outras questões. Estou falando de segurança, eu preciso tirar uma foto de como que eu estou hoje. Então, assim, como que eu tiro essa foto? Eu vou chamar um parceiro e falar, vamos fazer um assessment. Entendi. Faz todo sentido. Né? A partir... O primeiro passo, uma avaliação. Eu vou fazer uma avaliação. A partir dali, assim, eu vou enxergar o meu estado atual de maturidade e vou desenhar uma jornada. É isso aí. Né? E com isso também eu vejo uma grande vantagem, porque muitas vezes assim, o conselho também tem aquela falsa impressão que assim, eu vou investir em ferramentas. Mas muitas das vezes não é ferramenta, é processo. Então, assim, eu não vou eliminar o risco. Eu vou gastar um monte de dinheiro e vou ficar com aquele risco. E quando eu faço um assessment e eu tenho essa visão, então assim, eu consigo traçar uma jornada. Então, eu falar, olha, no momento 1 eu vou fazer isso, no 2 isso, no 3 isso, né? E aí eu vou traçar essa jornada alinhada com a estratégia de negócio. Sim. Eu não vou sair... eu vi que a melhor ferramenta de mercado é essa. Talvez a melhor ferramenta de mercado, ela não se aplica à minha realidade e não vai resolver minha dor. Eu concordo com você. E, inclusive, a gente se depara com empresas que, às vezes, elas têm as tais ferramentas, mas extraem incorretamente ou muito pouco delas. Então, de nada adianta também. Aí você tem uma falsa sensação de que as ferramentas estão operando bem, respondendo bem, né? Um exemplo que a gente costuma dar é aquela empresa que vai lá e contrata um SOC, mas ela não tem suporte à camada de auditoria dela. E são todas as ferramentas que ela precisa ter operando bem para poder integrar com o SOC. Então ela paga um SOC que vai simplesmente mascarar uma realidade que não existe, né? Então, nesse sentido, eu concordo com você plenamente. Você tem toda a razão. E quando você leva a ferramenta também, às vezes ela dá, assim, pro conselho, ela dá aquela falsa impressão que ele eliminou o risco. Então, assim, ele vai olhar e falar, poxa, eliminei o risco. E com essa falsa impressão, muitas vezes ele deixa de ser resiliente, né, para ter, por exemplo... eu elimino o risco 100% relacionado à segurança? Não elimino. Né? Sempre vai surgir alguma coisa nova que vai me expor a um novo risco. Mas assim, o quanto eu estou preparado? Né? Qual que vai ser a minha tratativa se acontecer? Qual que é o meu tempo de resposta? Né? Então, assim, ele deixa de olhar tudo, o conjunto inteiro, igual você citou aí, para pensar, não, se eu comprei a melhor ferramenta, eu eliminei o risco.
Exatamente. E o exemplo que a gente pode dar agora é quando a gente fala de governança para IA, por exemplo. A gente fala das tecnologias emergentes, né? IA é uma coisa que já existe há tempos. Sim. Só que fala-se muito de poucos anos para cá e cada vez mais. Mas é o que a gente fala, o uso indiscriminado da IA, por exemplo. Ninguém se atenta ao risco disso, né? Sim. E várias outras tecnologias emergentes também. Nesse sentido, como você acha que é possível equilibrar a inovação tecnológica com a gestão de riscos cibernéticos em ambientes corporativos cada vez mais digitais? Como que você equilibra a inovação? É treinamento? Qual é o caminho que você julga ser mais salutar? Então, Alan, o que eu penso com relação a isso? Assim, quando a gente fala de segurança, a gente não tem que ser o entrave da evolução. Uhum. Né? O que a gente tem que ser o ponto de apoio para que essa evolução aconteça de forma segura. Sim. E para que isso aconteça, eu tenho pegado muito nesse ponto de aculturamento de pessoas, porque para mim o que é tecnologia? Uhum. Pessoas desenvolvendo tecnologia para outra pessoa consumir. Uhum. Então, é isso aí. Eu estou falando o tempo inteiro de pessoas, Uhum. né? E essa questão do aculturamento, para mim, faz muita diferença, né? E assim, o resultado disso lá na frente é muito grande. Igual você comentou, assim, Israel, na sua época, você tinha que buscar uma revista, um livro, né? Um jornal para você ler. Hoje, eu vejo que as pessoas, elas perdem muita oportunidade de aprender. Porque, assim, existe N fontes muito confiáveis, né, para a pessoa buscar conhecimento, né? E as empresas também precisam de fazer programas de aculturamento. Então, eu como profissional de tecnologia, eu não posso simplesmente falar assim, olha, contratei X licenças de uma IA, toma aqui para todo mundo, faz o que quiser. Uhum. Né? Eu já tenho um problema que é a pessoa, aí eu vou causar mais um. É isso aí. Né? Então, assim, eu sou responsável por isso também. Então, para mim, de novo, né, é a questão de conselho tá no meio também. Olha, vamos trazer IA, qual que é o risco que isso aqui nos expõe? Como que nós vamos tratar isso aqui dentro da empresa? Eu tive um exemplo relacionado a IA. Uma pessoa me chamou e falou assim, olha, Israel, olha o que... Na empresa que eu trabalho, a gente tem uma IA licenciada, né? Só que ela estava usando uma free. Aí ela chegou e falou assim, olha aqui o que eu consegui fazer com IA. Aí eu olhei e falei, fantástico. Mas você sabe que você pegou documentos que são da empresa e tornou eles públicos? É isso aí. Não sabia não. É meu login e minha senha. Ela falou comigo, é meu login e minha senha, eu acessei aqui, ué. Falei, não. Aí eu acessei a mesma IA. Sim. Aí falei assim, agora eu vou fazer uma consulta do outro lado. Sim. Pra você ver que ele vai me trazer o que tá lá no seu documento. Sim. Aí, assim, eu mostrei pra ela. Então, assim, essa questão de aculturamento, Alan, tanto a pessoa tem que buscar, igual você citou, por que muita coisa aconteceu com Israel? Porque o Israel foi buscar conhecimento. Então, assim... As pessoas têm que buscar, porque eu vejo muito também, assim, transferir a responsabilidade para o ambiente de trabalho. Eu não faço nada porque quando eu chegar lá, a empresa é obrigada a fazer isso por mim. Não, mas e eu? O que eu faço? Onde que eu quero chegar? Então eu tenho minha responsabilidade. Sim. Agora, do outro lado também, eu não posso simplesmente chegar e falar, olha, coloquei uma IA aqui, ó. Pode usar por que quiser, que esse negócio é uma maravilha e vai facilitar a vida de todo mundo. Né? Eu tenho essa responsabilidade do outro lado, e quando eu falo assim, chegando a um nível de conselho, né? Sim, com certeza. E é interessante você falar isso, porque isso é notório. Majoritariamente as pessoas não têm noção dos riscos no uso desse tipo de tecnologia emergente. A gente poderia estender isso para várias outras coisas, machine learning, big data e tantas coisas. Aliás, o objetivo central sempre é uma big data, né? Isso é muito comum, assim, o pessoal não se dá conta. Bom, o papo tá bom, eu só vou aproveitar agora para passar alguns recados. Nós passamos por uma mudança esse ano, né? E eu vou pedir que rode agora
o comercial da Fishing Plus, nosso mais novo patrocinador. E depois desse comercial a gente volta aqui com o nosso especialista, né? O nosso Cyber Security Evangelist, que veio para bater um papo com a gente aqui também rapidinho. E a gente dá andamento para finalizar o nosso assunto também de hoje, tá bom? Bacana. Por favor. Mais de 90% dos ataques cibernéticos bem-sucedidos têm origem em erro humano. Sempre que aplicamos os mesmos métodos de capacitação, continuamos obtendo os mesmos resultados. Cada pessoa aprende de um jeito. Algumas são mais auditivas, outras digitais, sinestésicas ou visuais. Por isso, a Phishing Plus utiliza princípios da neurociência, aliados a campanhas de phishings, conteúdos interativos, trilhas de conhecimento, podcasts, jogos, vídeos e muito mais. Tudo isso com o suporte da inteligência artificial, garantindo métricas reais e gestão automatizada. Com a Phishing Plus, você tem acesso a conteúdos eficazes e desenvolve um processo genuíno de capacitação e evolução dos usuários, como nunca se viu. Conheça a Phishing Plus, onde a prevenção de ameaças começa com o conhecimento. Muito bem, estamos de volta e hoje a gente recebe ele aqui. Ele é Cyber Security Evangelist da Phishing Plus. Seja muito bem-vindo aqui, Samuel. Obrigado pela sua participação. Tudo bem? Como é que você está? Opa, tudo bem sim, com você? Maravilha, graças a Deus. Obrigado aqui pela sua presença. Nosso novo patrocinador aqui acompanhando a gente a partir de agora. Vai conversar um pouco com a gente, vai falar um pouquinho sobre educação, cibersegurança. A gente falava disso também um pouquinho, né? Falamos conceitualmente, ainda que não entrando muito em detalhe. E o Samuel Mena vai trazer para a gente alguns insights bem valiosos sobre o mercado. E aí, Samuel, o que você conta para a gente aqui? Opa, pessoal, é um imenso prazer estar de volta aqui no CISOcast Brasil. Maravilha. E hoje eu vim trazer a questão do... Só uma coisinha, Samuel, você ficou traumatizado com o último episódio, não, né? Não, que isso, claro que não. A gente gosta disso mesmo. É isso aí. Desculpa interrompê-lo, vamos lá. Hoje eu venho trazer um pouco sobre o que a inteligência artificial vem trazendo como risco aos ataques de phishing, né? Uhum. Hoje nós sabemos que, através dos avanços da inteligência artificial, cada vez mais os atacantes conseguem mais sofisticação nos seus ataques, né? Então, por exemplo, hoje, isso que eu quero dizer? Antigamente, quando você podia identificar hoje um phishing, por exemplo, com muitos erros ortográficos, com erros mínimos ali que você conseguiria identificar. E hoje, através da inteligência artificial, eles estão conseguindo uma maior sofisticação, que estão elevando o nível de qualidade dessa falsa comunicação, levando aí os alvos na verdade, a ter uma taxa de sucesso aí contra esses alvos que, infelizmente, estão cada vez mais caindo em golpes por conta da engenharia social. Então, pelo que você está falando, que eu estou entendendo, antigamente a gente tinha lá mensagens que chegavam para a gente, phishings, continham os erros de língua portuguesa e tudo mais. Você está dizendo que a gente deixa de ter esses erros de língua portuguesa e passamos a ter uma sofisticação que traduz muito mais a cara daquele alvo? Ou você está dizendo que ainda assim pode ser que eles utilizem também esses erros, mas a depender da situação? O que seria esse caso? Na verdade, eu digo como a qualidade da comunicação, né? E quem dera ficasse só nesse nível de ortografia, né? Hoje nós podemos ver que a inteligência artificial, até o phishing, ele está começando a ficar cada vez mais elevado com a clonagem de voz. Então, hoje você pode receber uma ligação, por exemplo, com a voz da sua mãe, que na verdade nem foi ela que te ligou, e você pode falsamente ser enganado por conta dessa voz clonada, né? Então, teve até um caso nos Estados Unidos há um tempo atrás que uma mãe recebeu uma ligação de uma filha insinuando que estava com alguma emergência e ela enviou um dado ali. Na verdade, ela enviou uma quantia de dinheiro para uma conta falsa, achando que era filha. Tudo por pensar que aquela voz era da filha dela, tá? E aí tem a psicologia por trás disso. Porque hoje os atacantes eles exploram muito, por exemplo, a imediatez das pessoas. Uhum. Então, utilizam o medo, utilizam, por exemplo, a escassez, utilizam a dúvida, que levam a eles a tomar algumas ações de imediato, né? Então, por exemplo, um exemplo muito prático é, por exemplo, chegou aqui uma fatura de um banco
que tá falando que tá atrasada, e a pessoa bate o olho, pensa que não pagou, e ela vai lá e paga uma conta falsa, um boleto falso. E ela acaba caindo no phishing por não prestar atenção, por apenas um segundo ali de desatenção, ela acaba caindo num golpe, que na verdade às vezes nem é muito sofisticado, não precisa ser muito sofisticado também, mas ela, por desatenção, por os atacantes explorarem essa desatenção das pessoas, eles acabam tendo sucesso também, né, nesses phishings. Então você está dizendo que a psicologia, esse termo que você usou aqui, basicamente ela vai se basear na urgência, no medo, na curiosidade do cidadão. Então praticamente qualquer pessoa pode cair num phishing, até nós que somos mais esclarecidos, não é isso? Sim, exatamente isso. E por isso que é importante você desenvolver treinamentos recorrentes, porque até as pessoas que são desavisadas, até as pessoas que são mais treinadas ainda estão propensas a cair em phishings por conta do emocional, né? Todos nós somos emocionais, nós temos sentimentos, e a partir do momento que eles exploram esses sentimentos em nós, por exemplo, a culpa, na verdade a culpa não, perdão, na verdade o medo, a escassez, a dúvida, acaba tendo sucesso, tá? Ainda mais no Brasil, que nós somos um povo ainda que tem uma cultura muito baixa em cibersegurança, né? O brasileiro ainda não tem ainda uma cultura muito forte de estudar cibersegurança. O brasileiro não tem cultura. Exatamente, o brasileiro hoje em dia tá difícil. Usa muito cérebro direito. Né? Então, assim, é bem complicado. Mas tirando a brincadeira aqui, evidentemente, eu acho que você está certíssimo, né? E aí, eu queria saber o seguinte, quais são os principais alvos de phishings na América Latina, na sua opinião? Isso é em função da baixa educação, como você falou? Você acha que é em função da baixa renda? Como que a gente reverte isso, na sua opinião? Na verdade, hoje, aqui no Brasil, existe tanto ainda o phishing direcionado, né? Que eles direcionam a certos setores de empresas, né? O setor da saúde, o setor de varejo. E também tem aqueles phishings que você recebe esporadicamente no seu celular, por exemplo, de vez em quando, no seu CMS. A ideia do phishing é, na verdade, tentar ser uma porta de entrada. Porque você pode ver que ainda 90% dos ataques hoje começam com um ataque de engenharia social. Ok. Então, a ideia do atacante usar o phishing é plantar a primeira sementinha dentro da empresa para ele conseguir escalonar e subir cada vez mais e conseguir garantir acessos mais rigorosos, níveis de acessos mais rigorosos, até chegar na onde que ele precisa. Então, na verdade, o ponto principal do atacante sempre é encontrar o elo mais fraco, independente de que área que ele seja, apenas para botar a pontinha do pé ali dentro da empresa. Você sabe por que eu tô rindo aqui? Porque eu tô lembrando que talvez um dos primeiros empregos que eu tive na vida foi vendendo cartão de crédito por uma determinada bandeira. Então, engraçado que eu tenho isso na minha memória, depois de décadas até hoje. E eu lembro que a gente ligava para as pessoas para vender o cartão, dizendo mais ou menos assim: fulano de tal, o motivo da minha ligação é que o senhor foi contemplado com benefício inteiramente gratuito, só tem direito ao cartão adicional para presentear a esposa, filha, por gentileza, o nome da sua filha, e já era assim. E trabalhando justamente ao impacto, né? Trabalhando emocional dela. Só que a grande sacanagem, e aí eu tô obrigado a fazer essa confissão aqui ao vivo, né? É que a gente era treinado para fazer o impacto, mas nós sabíamos quando o cartão ia renovar, e às vezes ia renovar em 2 semanas. É uma sacanagem. E a gente era treinado para fazer isso quando garoto. Então, assim, você vê que só mudou, né? O impacto só saiu, né? Enfim, né? Realmente. Nada contra as bandeiras, nem digo que hoje elas operem dessa maneira, mas é a minha situação, a que eu vivenciei na época. Engraçado, né? E pra gente fechar aqui, Samuel, fala pra mim, por que hoje uma pessoa pode acessar o QR Code que tá na tela e ela pode chamar a área de vendas da Phishing Plus, né? Por quê? É porque é a maior da América Latina, por quê? O melhor programa de educação. Conta pra gente aqui. Então, depois de todos esses problemas que eu falei, é aí que entra a Phishing Plus, tá? Ok. Hoje a Phishing Plus, ela oferece o melhor programa de educação disponível aí, no Brasil e brevemente mundialmente. E tudo por conta que eu não posso falar muito, tá? Porque o tempo é muito pequeno. Mas nós estamos trazendo novidades aí, né, que vão surgir aí nos próximos meses. Porém, só para falar um pouco,
nós estamos falando de um programa de educação que não é genérico, né? Por conta que agora os programas de educação estão levando neurociência consigo, é um dos pontos principais que vai trazer um diferencial e também que nos torna aí o melhor programa de educação. Maravilha. Neurociência nunca tinha escutado. Bacana. Para programas de educação, eu acredito que deve fazer toda a diferença, né? Sim, com certeza. Maravilha, obrigado. Israel, você já conhecia a Fishing Plus? Como é que é? Você já chegou a ver alguma vez? Tinha informação de mercado? Eu sempre pergunto para cada patrocínio que a gente tem aqui, né? Conhecia a tecnologia, a empresa? Já conhecia, né? Já tive a oportunidade de conhecer, de ter apresentações da empresa. É ruim? Né? Não é ruim, já cheguei a fazer POC, né? Da ferramenta, já cheguei a fazer um trabalho com a Fish Plus. Espero aí, ansioso, essa evolução aí relacionada a esse programa de treinamento. Eu pude citar aqui que a questão pessoa é algo que me preocupa muito, essa questão de aculturamento de pessoas, né? Samuel também pode falar um pouco aqui, porque quando a gente fala, né, tecnologia, segurança, igual comentei, são pessoas, né? E não existe a melhor ferramenta, não existe a melhor tecnologia se a gente não tiver esse aculturamento de pessoas. Então isso faz muita diferença. Você comentou um pouco aí, né, da questão cultural do brasileiro. Eu assim, compartilho com vocês que é algo que me entristece, porque eu sou uma pessoa que busca muito conhecimento. E quando eu falo buscar muito, é muito mesmo, porque eu estudo o tempo inteiro, né? E assim, pessoas tendo tanto acesso à informação hoje em dia, eu falo que me irrita muito quando as pessoas falam assim: poxa, eu não faço determinada formação porque eu não tenho dinheiro. Hoje, assim, a gente sabe que existe casos e casos, mas não é a máxima, mas isso igual já foi há um tempo no passado. Eu, até no momento de pandemia, assim, eu tive a oportunidade de fazer curso em escola internacional a custo zero. E assim, do outro lado, é lógico, a gente sabe, né, todo o contexto da pandemia, a tristeza que foi para, né, não só para o Brasil, mas para o mundo, mas assim, é aquela coisa também, fazer do limão a limonada. Então, eu estou preso dentro de casa, né? Não adianta eu ficar só murmurando. Abriu uma oportunidade, deixa eu aprender mais um pouco. Então, isso é uma coisa que eu vejo que assim, a população brasileira tem que buscar mais. É verdade, você falou uma coisa bem importante, né? É a proatividade de buscar. E às vezes o que me faz parecer é que a gente sempre está esperando uma resposta rápida de compensação. Por que eu vou gastar meu tempo agora para isso? Muitas coisas que a gente faz, às vezes a gente não enxerga 100% futuro, mas nos levam a algum lugar. Você mesmo contou um caso hoje claríssimo, né? Você tentou seguir carreira militar, etc., e hoje você está aqui. Inclusive dando palestra, levando a sua informação para as pessoas que precisam de um apoio consultivo, né? Um apoio fundamentado numa experiência que só você tem, porque você não deixou de estudar em nenhum momento e até hoje não parou, né? E a vida da gente é isso. É isso. Né? É isso aí. E aí, com base nisso, o que eu queria entender... Como que você acha qual que é o papel do Conselho na promoção de uma cultura organizacional voltada à segurança e à ética digital? Como é que você enxerga isso aí no dia a dia da operação? Como é que você imagina isso? Eu vejo o Conselho como o principal responsável. Porque, igual comentei antes, isso é uma questão top-down. Então, assim... Eu posso ter o operador de produção com a melhor das intenções, com o melhor aculturamento com relação a isso, né, querendo implantar essa cultura dentro da empresa. Muitas vezes ele vai até sugerir isso e pode ser que ele nem seja ouvido. Então, assim, né, e como que ele vai conseguir para chegar lá no topo? Para chegar com isso no topo, ele vai ter uma dificuldade enorme e na maioria das vezes ele não vai nem conseguir. E aí, quando você traz essa responsabilidade para o conselho, é o que eu comentei, o conselheiro, né, ele tem que colocar isso na estratégia de negócio, né? E se ele coloca na estratégia de negócio, então, assim, ele vai cascatear isso para baixo. Então, eu vejo ele como o maior responsável. Então, por isso a importância, assim, né,
esse tema fazer parte de um conselho, né? O profissional de tecnologia está lá dentro do conselho, porque senão isso não acontece, Sim. né? Como é que você vê o Brasil hoje em relação à maturidade das pautas que estamos tratando aqui? Você acha que o Brasil, em função das suas trocas de ideia com outros profissionais, né? Como é que você acha que o mercado está se posicionando? Você acha que o Brasil está buscando posição de destaque? Você acha que falta muito ainda para alcançar isso? Como é que você vê isso em detrimento a outros países, por exemplo? Alan, eu vejo assim, eu vejo que esse processo é uma curva, né, de maturidade. E assim, a gente ainda está muito baixo, né, nessa curva. Porque quando a gente fala segurança, né, é muito assim, o que... eu tenho um antivírus, eu tenho eu tenho um firewall, então eu estou seguro. Né? Então, e não existe muito essa coisa. Esse não é ainda um tema que, vamos falar assim, eu tenho poucos conselhos estabelecidos e os poucos que tem esse tema não faz parte de todos. Então, a consequência disso é o Brasil como um todo. E assim, e quando a gente olha, por exemplo, pro próprio governo, a gente assim, a gente não vê divulgação de nada governamental voltado para isso. Né? Pelo contrário, a gente tem aí hora ou outra algum caso, aconteceu uma invasão em tal coisa do governo, aconteceu um vazamento, aconteceu isso. Então, assim, o Brasil, para mim, está muito raso com relação a isso de forma geral. Né? Eu comento que eu desenvolvi aconteceu uma situação e eu desenvolvi uma palestra falando assim, tecnologia para pais e filhos. Para onde que eu fui levar isso? Lá para a escola. E quando eu cheguei lá na escola, eu estava falando de segurança. Então, assim, para mim é uma coisa assim, existe uma curva e que essa curva, isso assim, deveria começar lá na escola. Né? Porque é igual eu comentei, aí eu não trato essa deficiência nos níveis iniciais, aí lá na frente eu tenho um tanto de CPF formando um problema de CNPJ e um tanto de CNPJ formando o problema do país, entendeu? Até porque ano passado a gente fez também o especial do Dia das Crianças e pautamos cyberbullying, várias situações que acontecem. Então, trazer uma criança que seja preparada para esse tipo de situação e enxergue nisso também não só o problema, mas também as oportunidades que a gente tem também. Não só a oportunidade de buscar proteção de fato, melhorar como cidadão, né? Proteger os nossos. A gente entende de fraude e tudo, mas a gente consegue proteger os nossos, blindar os nossos, né? Sim. O papo tá muito bom, muito agradável. Tenho mais perguntas para te fazer, mas eu vou guardar na expectativa que se aceite voltar futuramente aqui, tá? Então, eu quero pedir que você faça suas considerações finais, Israel, e agradecer muito sua vinda aqui, tá? Sempre uma aula conversar com você e, por gentileza, o espaço é seu. Alan, assim, novamente, só tenho que agradecer, né, por estar aqui com vocês, parabenizar pela iniciativa e principalmente abrir esse tema para discussão, né, porque da mesma forma que eu comentei que muitas vezes isso não é discutido dentro das empresas, muitas vezes empresas de tecnologia também não discutem esse tema, de falar assim, poxa, eu vou discutir cibersegurança, mas eu vou discutir só no nível técnico. Tá, mas e o nível estratégico? Onde que fica? Então, assim, você abrir essa pauta para discussão aqui, achei fantástico. Parabenizar você, né? Me coloco à disposição para voltar aqui quando né, a gente combinar aí. Para quem está assistindo, estou à disposição também. Me encontre lá no LinkedIn, lá, Israel Freitas, e a gente estreita esses relacionamentos aí. E lembrando que todos os convidados que participam do Sisocast, eles não vêm representando suas empresas. Eles vêm como convidados altamente especializados nas pautas que tratamos aqui. Então, agradecer demais, até em função do papel social que a gente tem. Agradecer demais pela sua colaboração, tá? Foi um prazer. Samuel, obrigado. Até o próximo mês, a gente se fala novamente. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho aí. E para você que acompanhou o Sisocast até então, obrigado pela sua audiência. Se você quiser sugerir pautas, mande mensagem para pauta@sisocast.com.
E a gente fica por aqui, felizes da vida de termos voltado. E até o próximo mês, se Deus quiser. Obrigado, um abraço.